Um obrigado especial, porque a gente conseguiu esse espaço graças ao Dr. Sérgio, por favor. Bom dia, gente. Bom dia. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Foi uma luta enorme esse evento, né? Que a gente contou com o apoio de todo mundo para poder fazer e um apoio de coração, né? As coisas foram acontecendo, a gente até imaginou em alguns momentos que não iria conseguir, mas conseguimos fazer um evento muito bonito e com todo o carinho que a gente pôde contar de todo mundo, né? De vocês, das pessoas que apoiaram e das pessoas que apareceram, né? Graças a Deus, os convidados ilustres que vieram, que mandaram lembrança nossa, nos apoiaram muito. Então eu queria agradecer em nome de todos nós, né? Muito bem. Então vamos conversar um pouquinho sobre a esclerose múltipla. Pode passar? Então a gente vai explicar um pouquinho das bases da doença novamente. Essa já foi uma aula que já conversamos uma outra vez, mas hoje é um evento um pouco maior e a gente vai repetir para fixar bem. Né? Então o conhecimento é uma coisa que a gente repete para poder fixar bem, tá bom? Então é uma doença de adultos jovens, autoimune, inflamatória e que é uma das maiores causas de incapacidade no adulto jovem. Pode passar. Ela se distribui mundialmente em diferentes prevalências, né? Então, regiões de climas temperados são regiões onde tem as maiores prevalências da doença, né? Pode passar. É uma doença principalmente de mulheres jovens, né? Em que 3 mulheres para cada homem são acometidos dos tumores hoje em dia. Então, essa prevalência vem aumentando. Há um pouco tempo atrás, eram 2 mulheres para cada homem acometidos. A gente vê que a prevalência do sexo feminino vem aumentando. Pode passar. É uma das maiores, ela tem um impacto muito grande do ponto de vista econômico, mundial, porque é uma doença grave que ataca indivíduos jovens em plena sua atividade profissional e formação de família, né? Então, o indivíduo que é acometido pela esclerose múltipla é um indivíduo que está iniciando a sua família, está iniciando a sua vida profissional, e o impacto que acontece essa doença é bem neste momento. Então isso é muito diferente das doenças degenerativas, em que o indivíduo já teve a formação da família, já teve a sua produção profissional e ele está no fim de vida e aí ele tem um acometimento no fim da sua vida. Aqui a gente está falando do indivíduo que está no início da sua vida, no início da produção profissional e pessoal, afetiva e formação da família. Pode passar. Então, é uma condição que depende de uma porção de fatores, né? Então, a pessoa tem uma tendência genética, a pessoa é exposta no ambiente, a pessoa tem infecções, e tudo isso acaba gerando essa resposta imunológica anormal, em que vai haver um ataque ao sistema nervoso central. Pode passar? Então aqui mostra o que acontece com a mielina, que é um pedaço do neurônio. Ela é atacada pelo sistema imunológico e é destruída, né? Então aqui a gente vê uma foto de microscópio eletrônico, onde está vendo que a mielina foi destruída
E o que acontece com esse neurônio é que ele para de funcionar e depois de um tempo esse axônio rompe, forma esse botão e depois o neurônio todo morre. Então é uma doença que tem dois componentes, o componente inflamatório, autoimune e o componente degenerativo, em que os neurônios morrem depois do ataque. Pode passar. Pode passar de novo. Então, a gente observa, esse é um gráfico clássico, em que mostra a evolução da doença, né, em que o paciente inicialmente tem, na maioria dos casos, eventos, que a gente chama de surtos, e na maioria das vezes esses surtos a recuperação é completa, e depois de um tempo a recuperação passa a não ser completa e o paciente passa a ter uma evolução contínua e progressiva. Né? Pode passar? Isso. Esse mostra, do ponto de vista da imagem, é um gráfico bem parecido com o outro, o que vai acontecendo. Então, o paciente vai tendo eventos inflamatórios autoimunes, você vê as lesões na substância branca lá no encéfalo, e com o tempo você vai vendo que o encéfalo vai reduzindo de tamanho. Você vê o aumento dos ventrículos progressivamente e com isso o aumento da incapacidade. Pode passar? Pode passar. Então, o que ocorre é que, dependendo do local onde está havendo a lesão, o paciente pode ter diferentes sintomas, que podem ser virtualmente qualquer coisa. É por isso que todos os pacientes têm histórias completamente diferentes, dependendo de onde estejam ocorrendo os ataques. Então, se a pessoa tem na área do movimento do braço, ela vai ter um problema no braço. Se a pessoa tem numa área motora, ela vai ter um problema de força. Se ela tem na área sensitiva, ela vai ter uma diminuição da sensibilidade do formigamento. Né? Então a gente divide os sintomas, mas o paciente pode ter virtualmente qualquer sintoma. Tá? Pode passar. Isso. Então, então, os sintomas sensitivos mais comuns são os formigamentos, as dormências, a alodínia, que é um estímulo que geralmente não é doloroso, mas que se torna doloroso. Então, às vezes, é aquela sensação de você passar a mão na pele ou escovar o cabelo e de repente você sente dor. Isso é a alodínia. Tá? A neuralgia, que é um tipo de dor muito intensa, em choque. O sinal de nervite, que ocorre quando o paciente tem uma lesão na coluna, principalmente na medula cervical, e a mobilização dessa medula cervical vai levar o paciente a sentir uma sensação de choque no corpo, uma irradiação da cabeça para os pés. E as tonturas, pode passar. As motoras, né, as paresias, que são as fraquezas, e as plegias, que são as paralisias. Pode passar. Do ponto de vista visual, que é um dos sítios mais comuns de acometimento da esclerose múltipla, até 20% dos casos iniciam com uma neurite óptica, com um acometimento da visão, uma perda visual. Então, a neurite óptica, perda visual, perda da discriminação de cores e a visão dupla, que é a diplopia. Pode passar? Do ponto de vista do equilíbrio, também, dependendo de onde haja um acometimento na área do equilíbrio do cérebro, no cerebelo, o paciente pode ter diversos sintomas, né? Então, a descoordenação do movimento, então o paciente preserva a força, mas ele não consegue calcular a amplitude do movimento, e aí ele derruba o copo, se confunde, ele não consegue andar, né? A incapacidade de você calcular o movimento leva à dificuldade, muitas vezes você não anda, né? Tremor,
e o movimento involuntário dos olhos, aquele olho que fica piscando, que a gente chama de nistagmo. Tá bom? Pode passar. Então, esse é um resumo dos sintomas mais comuns e que virtualmente a gente pode ter qualquer coisa, né? Então, cada paciente vai ter uma história e vai ter um conjunto de sintomas completamente diferente. Pode passar. Outras manifestações, como convulsões, perda da consciência, né? Ficar em coma, desmaio, surdez, movimentos involuntários são menos frequentes. O que a gente observa é que pacientes também têm alterações de olfato. A gente publicou alguns anos atrás um trabalho sobre perda de olfato, que é muito parecido com os sintomas visuais, são frequentes. Pode passar. Né? E a gente observa que o paciente também traz uma porção de outros sintomas que, por vezes, são mais incapacitantes do que os próprios sintomas da doença. Então, o paciente pode ter a fadiga, que foi veiculada ultimamente muito, que foi apresentado um trabalho excepcional, demonstrando que dentre os sintomas mais importantes dos pacientes que queixam, a fadiga principal. A depressão, a ansiedade, a gente vai ter um foco nisso, as doutoras vão conversar sobre isso, a espasticidade, a incontinência urinária, né, e fecal, algumas vezes, né, e a perda olfativa, como a gente havia citado. Pode passar. Então, a gente costuma ver em uma quantidade de pacientes, mas não passa de 20-25% dos pacientes, algumas síndromes de início, né? Neurite óptica clássica, uma paresia leve. Então, esses sinais a gente costuma já valorizar antes de fazer qualquer exame, já imaginando que possa ser devido a uma doença desvirilizante. Pode passar? Isso. Então, a gente tem diferentes formas de apresentação da doença. Tá? A gente tem a forma remitente e recorrente, que responde por mais de 80% das formas de apresentação da doença, em que o paciente tem os eventos, que a gente chama de surtos, e entre eles o paciente se recupera, total ou parcialmente. A gente tem a forma secundária progressiva, que ocorre em uma fase inicialmente remitente e recorrente, e o paciente depois passa a deixar de ter os eventos inflamatórios e passa a ter uma progressão lenta com perda neuronal. A forma primária progressiva, em que o paciente não tem a parte inflamatória, não tem os surtos, o paciente só tem uma lenta progressão por perda neuronal contínua, que pode ser por vezes mais rápida, mais lenta, às vezes tem alguns platôs. O paciente passa um período muito estável e depois ele volta a progredir. E a forma progressiva recorrente, onde o paciente tem essa evolução indolente, progressiva e por vezes tem surtos também permeando o quadro com eventos inflamatórios. Tá? Que é uma porcentagem muito pequena dos pacientes. Pode passar? Então, uma das coisas que a gente sempre veicula muito e que o paciente tem que também entender bastante é o que é um surto. Porque o paciente começa a ter esses sintomas, a gente precisa ser avisado pelo fato de que o surto é uma emergência neurológica. A gente trata o surto para que o paciente tenha uma melhora na evolução, uma recuperação mais rápida e menos sequelas. Este surto geralmente é um evento novo, que o paciente nunca teve e que dura no mínimo 24 horas. Tá? O paciente pode ter a piora dos sintomas que ele já teve, mas é mais comum que o surto seja um evento novo, diferente. Então isso
é uma característica que a gente tem que sempre ter na cabeça para comunicar ao médico, para que você receba o tratamento no hospital com corticoide ou no centro de infusão o mais rápido possível, para que haja o controle daquele processo inflamatório agudo e a melhora mais rápida dos sintomas. Tá bom? Pode passar. Então a gente classifica os surtos em leve, moderado e grave, dependendo do impacto que ele traga. Né? O paciente tem somente um formigamento na mão ou na perna, mas ele não tem perda de força. Às vezes a gente consegue tratar esse tipo de surto com medicamentos via orais. Agora, se o paciente tiver um evento mais importante, motor, perda de força, dificuldade funcional, não consegue andar ou perdeu a visão, esse paciente tem que sempre receber o tratamento via endovenosa, que é mais eficiente. Tá bom? Pode passar. Pode passar, a gente já conversou sobre isso. Então, basicamente, a gente sempre pensa, no momento de fazer o diagnóstico, que o paciente tem sintomas que vão se dando durante o tempo, né? E tem sintomas e ou lesões em diferentes localizações do cérebro. Por isso que essa frase, a frase do Poser, que é um dos neurologistas que investigou isso das fases mais iniciais da doença, ele participou das pesquisas muito iniciais e estabeleceu vários critérios. Então, os critérios diagnósticos são baseados hoje no que o Poser investigou e publicou na década de 80 ainda, essa é uma publicação posterior, mas essa é uma frase célebre dele, em que o diagnóstico da esclerose múltipla você sempre tem que pensar em tempo, em disseminação no tempo de sintomas e no espaço. Esse espaço não é o espaço sideral, é o espaço do sistema nervoso central. Então, como a gente pensa nesse diagnóstico? O paciente apresenta um sintoma, às vezes um sintoma típico, ele teve uma neurite óptica, ele está muitas vezes encaminhado no oftalmologista, né? É difícil, às vezes, o paciente identificar que ele está tendo um sintoma neurológico de cara e procurar diretamente o neurologista. Geralmente o paciente vai no pronto-socorro, ou ele vai no ortopedista, se tiver um sintoma doutor, ou ele vai no oftalmologista, se tiver um sintoma oftalmológico, mas dificilmente ele procura o neurologista de cara. Então, geralmente a gente recebe o paciente encaminhado do oftalmologista. Olha, ele está com uma perda visual, mas não achei nada no olho, o olho dele está normal. Então ele manda para o neurologista e a gente vai ver. Então a gente recebe o paciente com sintomas, ou a gente recebe uma ligação do hospital, olha, tem um paciente aqui, uma pessoa jovem, fez a tomografia, está normal, né? Que é o que se faz no pronto-socorro hoje, é a tomografia, não se faz ressonância. Então até então era muito complicado você imaginar o diagnóstico, né? Tinha um clínico plantonista no pronto-socorro, recebia uma paciente, que às vezes era uma moça, com formigamento no braço, um dia, 2 dias, e ele examinava, não tinha nada, fazia uma tomografia normal, e falava, essa moça não louca não, vai embora para casa. Né? E muitas vezes aquilo era um primeiro evento de esclerose múltipla. Né? Então a gente imagina esses sintomas, né, com o exame clínico do paciente. A gente precisa sempre da ressonância, que é o único exame que demonstra as lesões desmielinizantes inflamatórias da doença. O exame do líquor, que hoje já teve um papel mais importante no diagnóstico, mas hoje ele tem um papel prognóstico. Então, dependendo do que a gente encontra nesse exame do líquor, a gente vai imaginar um tratamento talvez um pouco mais agressivo ou não, dependendo do que a gente acha aqui, e às vezes o potencial evocado visual que mostra alterações visuais, tá? Esse principalmente para as doenças progressivas, tá? Então a gente observa as lesões, então essas lesões que acontecem no encéfalo, elas podem ter diferentes evoluções, então às vezes ela fica uma cicatriz,
que a gente chama de buraco negro, às vezes ela recupera, às vezes ela fica um ponto branco, né, de desmineralização, tá? E às vezes ela recupera completamente, tá? Remobiliza aquele pedacinho, em alguns casos. Às vezes a gente vê uma lesão, comumente vocês devem entender, nos seus próprios casos, o neurologista fala, nossa, aquela lesão sumiu, né? Ou diminuiu muito. O que acontece, né? Então a gente junta esses fatores de disseminação no tempo, né? Então a doença ela tem diferentes épocas. Olha, eu tive um evento, uma neurite óptica há 2 anos atrás, agora eu estou com a perna esquerda fraca. Então isso é um registro de disseminação no tempo, né? E no espaço com lesões de manifestações diferentes, tá? E a gente precisa sempre excluir outras causas, né? Então a doença ela é de um diagnóstico de exclusão. Existem várias outras condições clínicas que podem mimetizar a esclerose múltipla, e não serem esclerose múltipla. Então, principalmente alguns anos atrás, a gente recebia muitos pacientes com diagnóstico de esclerose múltipla, tomando tratamento de esclerose múltipla, e o diagnóstico era outra condição. Tá? Então, a gente precisa fazer todos aqueles exames de sangue, ressonância, etc., para descartar essas outras doenças também. Você fala, poxa, mas por que eu estou fazendo exame aqui de HIV hoje? Exatamente por esse motivo, tá? Então aqui é um exemplo, né, de uma porção de doenças, uma sopa de letrinhas aqui, de síndromes que podem dar, né? A gente, no congresso último, do ano passado, de esclerose múltipla, a gente teve um slide, tinha 200 doenças que podiam mimetizar a esclerose múltipla, sendo elas autoimunes ou não, tá bom? Então, assim, o que acontece no cérebro é uma sopa de situações e células diferentes e mediadores inflamatórios que é muito difícil de descrever. Eu deixei esses slides exatamente só para vocês entenderem o quanto de coisas estão envolvidas, um caldeirão de coisas que a gente tem que dão um ataque no polo neurônio aqui, né? De células de defesa da barreira hematoencefálica, de uma porção de células que estão envolvidas na doença, e os remédios atuam em diferentes momentos aqui. A gente não vai, lógico, aprofundar isso, mas é só para vocês terem ideia da complexidade que é o diagnóstico, e é por isso que é tão difícil a gente oferecer um tratamento curativo, né? Então é muito mais, doutor, nossa, já passou tantos anos, não descobriram a cura desse negócio? É uma pergunta, né, que todo dia a gente ouve, mas não apareceu mais nada, né? Você vai no congresso e volta, doutor, você foi no congresso e aí o que teve, né? Então, o que acontece é que para você conseguir entender isso, que a gente não sabe exatamente, só que você sabe, mais ou menos, do que acontece no meio celular que causa a doença. E é muito mais complexo que isso. Quer dizer, quanto mais se aprofunda, mais proteínas e células, mediadores novos são encontrados, que fazem com que a situação seja extremamente complexa para causar aquela doença. E por que é que o sistema imunológico resolve atacar a mielina? Né? Porque ele confunde a mielina com um invasor, com um vírus, e aí ataca. Então isso são respostas que a gente ainda não tem, tá? Mas está em pesquisa. A resposta que a gente sempre tem que dar na história. É uma resposta bem triste, né? Então, aqui a gente é um resumo, basicamente, da história natural da doença, né? Então, o paciente começa com lesões
na ressonância, antes de ter sintomas, em algum momento uma lesão é forte o suficiente para irromper a barreira sintomática e o paciente começa a apresentar uma sensação ou um sintoma sensitivo. Então, antes disso, a gente chama de síndrome radiológica isolada. Por vezes, a gente pega um paciente que fez uma ressonância que tinha uma enxaqueca e aparece algumas lesões típicas da esclerose múltipla, mas ele nunca teve isso. E isso a gente tem um nome, chama síndrome radiologicamente isolada. E em algum momento esse paciente pode ter um risco de desenvolver. Né? A partir do momento que ele teve um surto, ou teve uma lesão que foi capaz de romper a barreira sintomática, ele tem uma CIS, uma síndrome clínica isolada. Né? Um evento que causou um sintoma, mas ele não tem aquela disseminação no espaço para a gente dar o diagnóstico de esclerose múltipla definida. Né? A partir do momento que ele tem o segundo surto, o paciente passa a ter a esclerose múltipla definida clinicamente e, na maioria dos casos, da forma remitente e recorrente, que ele vai ter surtos sucessivos, ou ele vai ter uma forma progressiva primária. Tá? Esse é um gráfico que é representativo do paciente que nunca teve tratamento. Tá? Então, muitas vezes esse paciente vai falar uma remitente recorrente, ele evolui de uma forma secundária progressiva, ou ele não evolui, e aí essa doença fica classificada como remitente recorrente, ou benigno, né? Esse paciente tem um surto único, ou tem uma doença bem controlada, graças a Deus, hoje a gente tem conseguido grande controle com as medicações. Então, a gente interrompe essa evolução do paciente para a progressão. Tá? Então, hoje o que a gente faz com os tratamentos é impedir que avance a doença. Então, a gente tem conseguido, com sucesso muitas vezes, bloquear essa evolução e o paciente tem uma vida normal. Tá? Então, a gente consegue representar essas lesões e esses momentos de diferentes formas. Essa representação é uma piscina. Muitas vezes, isso aqui foi feito por um americano, que publicou esse trabalho, em que ele coloca as lesões em diferentes partes dessa piscina, como se o cérebro fosse essa piscina, o fenômeno central fosse essa piscina, e as lesões que estão fora da água são as lesões que aparecem clinicamente, o paciente tem sintomas clínicos. As lesões que estão abaixo do nível da água são as lesões que aparecem no exame, mas o paciente não tem nenhum sintoma, tá? E a lesão que está em preto é a lesão que já ficou crônica, aquela sintoma que a gente chama de buraco negro, na ressonância. Então, ele representou a doença nesse formato de piscina. Né? E o nível da água é o que a gente chama de reserva funcional cerebral. Então, com essa representação, é desse jeito que a gente olha para o paciente. Então, quando a gente vê o exame, a gente vê os sintomas que o paciente tem, a gente imagina essa piscina. Olha, o quanto de lesões ele tem, o quanto de reserva funcional cerebral ele tem ou está perdendo. Então, a gente hoje vê que, às vezes, o paciente tem lesões que estão abaixo do nível da água, mas com a perda do nível da água, com a perda da reserva funcional cerebral, essas lesões passam a ser sintomáticas, né? Passam a representar um sintoma. Né? Então, primeiramente, o paciente tem só, no caso da RIS, lesões na ressonância, mas sem nenhum sintoma. A partir do momento que ele tem uma lesão suficientemente grande para causar um sintoma, e aí ele está fora já do nível da água. A partir do segundo surto, você vê que o nível da água pode cair um pouco, e aí o paciente apresenta na forma já clinicamente definida da esclerose múltipla
um aumento de lesões na redução do nível da água e assim por diante. Tá? Então, o que a gente tenta fazer com o tratamento é impedir exatamente essa progressão. Tá? A gente tenta impedir as lesões bronquíneas de aparecerem e a gente tenta impedir que o nível da água baixe, que a gente perca a reserva funcional cerebral. É como se a gente tivesse um tanque de gasolina no cérebro para ele funcionar durante a vida toda. E quem tem esclerose múltipla, se não tratada, esse tanque gasta mais rápido. E aí o paciente passa a ter incapacidade. Tá bom? Então esse é o jeito mais simples da gente entender o que pode vir acontecendo com o aumento. Então a pessoa, não, eu não vou tratar, não vou fazer nada, vou fazer tratamentos alternativos. Então o paciente está sujeito a isso, mesmo que ele não esteja tendo surtos. Tá? Então a apresentação clínica da doença, muitas vezes, em alguns casos, é o menor dos problemas, tá? Porque ele está perdendo a reserva funcional e na hora que o paciente começar a piorar, ele geralmente piora de uma maneira muito intensa. Tá? Então, essa é uma publicação espetacular de um neurologista italiano, Giovannoni, que ele representa, né, que chama de MS-TUB, todas as medidas e sintomas e remédios que estão envolvidos no tratamento da esclerose múltipla. Tá? É só para mostrar a complexidade do que é o tratamento e o acompanhamento do paciente que está na doença. Né? Então, todos os remédios, todos os exames, de acordo com a época que o paciente está passando, as preocupações com infecções, dependendo do remédio que você tem usando, e complicações da doença. Então, é uma quantidade de informações enorme que você tem que ter na cabeça para imaginar o que vai ser mais interessante e discutir isso com o paciente para decidir o que vai ser feito, o que ele vai desejar fazer, tá? Em termos do seu tratamento, do seu acompanhamento. Então, a gente aplica isso à realidade de cada um, à possibilidade de cada um e tenta dar o melhor possível. Exatamente para atingir o que representa esse gráfico, né? Então a gente tem esse conceito da janela terapêutica, né? Então o paciente que recebe o tratamento eficaz para aquela forma da doença, no momento correto, ele vai ter uma evolução muito melhor. Tá? O paciente que não é tratado da maneira correta ou no tempo, ele vai ter uma evolução muito pior. Essa diferença chega a ser mais de 100% em alguns casos. Tá? Então isso tem, hoje a gente corre contra o tempo, né? Então o tempo é inimigo da esclerose múltipla, vamos dizer assim, tá? E o tempo não para. Então, a gente briga contra ele o tempo todo para que a doença não evolua, para que não apareçam mais lesões, para que o paciente não perca a reserva funcional cerebral e ele fique o melhor possível. Então, muitas vezes aqui o paciente está muito bem clinicamente. Você fala, olha, eu vou ter que trocar o seu remédio por um remédio muito mais potente, porque apareceram novas lesões, por exemplo, na sua ressonância. E o paciente fala, mas por que? Eu estou bem. Né? Então, o intuito da gente fazer isso é observar essa janela terapêutica e impedir que o paciente vá piorar no futuro. Tá? Então, hoje a gente tem critérios que a gente vai mostrar aqui, que o paciente pode ter uma evolução mais drástica da doença ou menos, de acordo com esses critérios. Então, a gente utiliza uma porção de estudos
que demonstraram que o paciente que tem um número maior de lesões, que tem bandas oligoclonais, o paciente que é afro-americano, descendente de nós no Brasil somos todos misturados, né? Então esse paciente pode ter uma evolução pior do que o paciente que não tem esses achados. E aí, nesse caso, a gente já utiliza um medicamento um pouco mais potente. É por isso que é muito comum os pacientes conversarem, vocês conversam muito no grupo, né? Fala, poxa, mas eu tive neuroantibiótico, você também teve, por que você está tomando aquele remédio e eu este? Então, isso faz parte desse tipo de decisão, tá? Na hora do início do tratamento, tá bom? Então, a gente tem diversos tratamentos hoje, graças a Deus, a gente está tendo um investimento muito grande em tratamentos novos, estão para vir vários outros, né? Esse ano, em 4 remédios, estão muito próximos de chegar, mas tantos outros ainda em pesquisa. Essa aqui é uma tabela que mostra a evolução do lançamento dessas medicações e aqui no Brasil, que é o que nos interessa, a gente tem um lançamento bem mais tardio, né? Então começou, por exemplo, o Interferon em 1995 a ser usado fora, a gente começou em 96 só aqui, o remédio. E a partir de 97 que ele começou a ser distribuído. Né? A gente tem um atraso de alguns anos no lançamento das medicações, né? Então, por exemplo, o Natalizumab, que foi lançado em 2005, aqui no Brasil chegou em 2010, né? A gente teve um atraso bem maior do lançamento. Então, existe uma situação que, inclusive, envolve questões políticas e econômicas que fazem com que no Brasil a gente tenha um lançamento tardio dessas medicações, né? Que chegam depois aqui. Existe uma porção de desvantagens, a gente não conseguir oferecer algum dos últimos tratamentos, mas, por outro lado, também existe uma certa vantagem. Que o tratamento, quando vem para cá 1, 2 anos depois, ele já foi mais testado internacionalmente. Então, por exemplo, uma das medicações do Natalizumab que traz como complicação, em alguns casos, uma encefalite, um vírus chamado JC, que muitos de vocês devem já conhecer bem, né? Nós tivemos muito poucos casos aqui, 2, 3 casos só aqui no Brasil, por causa desse atraso. Então, quando começou a ter vários casos dessa doença chamada LEMP, causada pelo JC, fora do Brasil, se adiou mais a introdução do remédio aqui. Então, de uma certa forma, isso foi uma coisa protetora, né? Mas pensando numa doença que é evolutiva com o tempo, você não tem um remédio que é mais eficiente do que você tinha, e deixar o paciente que tinha indicação de utilizar essa medicação esperar 2 ou 3 anos, ele vai correr o risco de estar com uma capacidade muito maior e de ter perdido uma reserva funcional grande cerebral. Então, essa é uma briga que a gente tem diariamente. Graças a Deus, o nosso grupo aqui do Amor tem sido bastante efetivo e está fazendo uma porção de ações no sentido de ter mais contato, no sentido de se esforçar para que a gente consiga chamar mais atenção em relação a isso, para que a gente possa ter disponível os tratamentos para os nossos pacientes o quanto antes, né? Existem alguns fatores que podem ajudar na evolução da doença, que são os ditos fatores modificáveis, né? Então, o tabagismo é uma das coisas que pode piorar a evolução da esclerose múltipla. Então, o paciente tem que sempre tentar cessar o tabagismo, é uma coisa difícil, o problema de saúde pública que envolve até várias outras doenças, né? O uso da vitamina D, e aqui está em parênteses, que nós temos um uso da vitamina D suportado por estudos científicos
internacionais com evidência de que ele pode ser um ótimo tratamento coadjuvante ao tratamento principal, não como tratamento isolado da doença, tá? E a gente tem uma porção de protocolos, que a gente não pode chamar de protocolos, porque o protocolo é sempre baseado em evidência científica, mas uma porção de tratamentos que não são baseados em evidência científica e que a gente não tem ideia do que possa acontecer. O que a gente vê é que muitos dos pacientes têm uma evolução muito pior e vêm para a gente de volta com uma piora grande da esclerose múltipla e várias complicações do uso excessivo da vitamina D. Tá? Então, o que a gente faz hoje, o que o médico é permitido a fazer hoje em relação ao tratamento da doença, não é o que o médico imagina que seja bom, é o que é aprovado e apresenta evidência científica de que funciona de fato, tá? E não apresenta riscos, ou apresenta mínimos riscos, tá bom? O consumo excessivo de sal, aumento de peso, podem também ter uma evolução pior da doença, tá? E com relação à dieta, que é uma das perguntas muito comuns, o que eu posso ou não posso comer? Na verdade, a gente não recomenda uma dieta, porque ainda também não há evidência de uma dieta mais importante. Dos estudos que foram feitos, aparentemente a dieta do Mediterrâneo é a dieta que apresenta talvez um resultado que possa ajudar na evolução da doença. Tá? E para o futuro, a gente tem as medicações novas que estão chegando, né, que prometem ser muito mais eficientes e com muito menos efeitos colaterais. Isso vai evitar essa escadinha que a gente tem aqui no Brasil, né? O paciente começa a tomar um remédio mais fraquinho, depois ele toma o mais efetivo, dependendo da evolução, e depois o mais eficaz ainda assim, a doença se mostrar mais agressiva, né? Então hoje a ideia é a gente usar um medicamento só, uma efetividade seja suficiente para impedir a evolução dessa doença de cara, né? Então esse é o nosso objetivo. E atingir o que a gente chama de NIDA, que é nenhuma atividade ou nenhuma evidência de doença ativa, né? Então é o paciente que não tem mais surtos, é o paciente que não apresenta novas lesões na ressonância e é o paciente que não tem nenhuma incapacidade física ou psicológica para exercer as suas atividades diárias. Tá? A gente tem como reabilitação, né, os exoesqueletos, né, esses mais devices que estão sendo desenvolvidos, que são implantes que são colocados na cabeça e que fazem os membros funcionarem, tá? É uma ligação direta entre o cérebro e os músculos, né? Então esses aparelhos estão sendo desenvolvidos e vão ajudar muito quem tem alguma já sequela da doença, tá? Então eu acho que a gente conversou um pouquinho, mencionou um pouquinho sobre o que é a doença, sobre os sintomas e o diagnóstico. Então, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado por vir, muito obrigado pelo apoio e por esse evento feito com carinho.